O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. E você que quer sair por aí desfilando de iPhone 16, 128 GB, aproveite. Compras acima de R$ 120 nas farmácias Unimed, entre higiene, beleza e também da farmácia, você já fica concorrendo a este telefone, que será sorteado no dia 24 de dezembro. Farmácia Unimed tem tudo para cuidar de você. E também o Instituto de Olhos Santa Luzia, que cuida da sua visão. Se você ainda não agendou a sua consulta, corre que ainda dá tempo. 3522-2267. E a Unicred eleva o valor de quem cuida. Então, cuide da sua saúde financeira. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o Dr. Paulo Kautz. E a gente vai falar sobre este momento atual que todos nós estamos vivendo. Essa incerteza econômica, essa incerteza gerada pelo granizo, esse medo do novo que é o próximo ano e o medo que muitas pessoas têm de viver esse período de festas aí que é Natal e Ano Novo. Doutor, bem-vindo à TV Erechim.
Bom dia, Sandra e telespectadores, muito obrigado pelo convite. Né? Doutor, todo ano é a mesma história. Chega o mês de dezembro, a ansiedade explode. E isso às vezes acaba se percebendo no trânsito, se percebe dentro de casa, se percebe nas atividades, que parece que a gente tem que, aquele dever de concluir tudo, aquela pressa como se o mundo fosse acabar. Por que a gente é tão ansioso? Ok. A temática é bem pertinente, né, Sandra? Porque é importante nós entendermos que o fim do ano e início de outro é, na verdade, uma condição simbólica. Né? Podemos passar simplesmente do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro e a vida continua. Mas existe um simbolismo, né? Que, na verdade, é uma mudança, sim, de ciclo, né? Onde, em geral, né, nós paramos para fazer uma reflexão, né, sobre as metas, né, as expectativas que criamos no ano que está passando, né, e criar uma nova perspectiva, novos projetos para o próximo ano. A questão é que, e eu acho importante nós frisarmos isso, que quando fazemos nossos projetos para o ano, nós muitas vezes deixamos de efetivar algo importantíssimo, que é descobrir, identificar quais são as nossas verdadeiras necessidades internas, né, que vai construir os nossos desejos, né? Como a sociedade, né, ela está num processo naturalmente ansiogênico, né, onde tudo é muito rápido, né, tudo é muito comparativo, né? E hoje nós temos as nossas redes sociais que contribuem sim em vários aspectos, mas por outro, né, quando a pessoa não consegue se perceber, não consegue entender o que realmente é importante para ela, nós vamos daqui a pouco buscar aquilo que dizem que é importante para nós, mas que não passa dos nossos desejos subjetivos. Ou seja, cria uma ansiedade, uma ânsia de buscar algo que não tem a ver com aquilo que eu preciso, né? Então, eu vou naquilo que me dizem que seria importante para me encontrar, que a gente chama, eu chamo, né, de busca da felicidade. O que vai tornando, né, com essa busca, que não é tua subjetiva, do teu desejo, algo que se torna uma falsa promessa de felicidade. Aí o que acontece? Ou não alcançamos e vamos nos frustrar, né, gerando um processo interno de insatisfação, muitas vezes quadros depressivos. Por quê? Porque nós até podemos encontrar o que dizem para nós através das redes, né, do que o social espera, né, até podemos encontrar. Mas quando encontramos e não é de acordo com as nossas necessidades, né, o que vai acontecer? Nós vamos quebrar a nossa expectativa. E não estamos preparados. Por quê? Porque, como eu falei, o processo de comparação, né, nós comparamos, as redes sociais é um comparativo, né, onde dizem que aquilo é a felicidade. Não foi o que realmente eu tinha como desejo interno, eu vou entrar num grande vazio. Né? E eu vou ter uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque daqui a pouco, né, muitas vezes, nós vamos nos sentir incapazes, né, incompetentes, né? E aumenta mais aquela ansiedade, porque eu quero, de qualquer forma, o ser quer, de qualquer forma, sair daquela condição de sofrimento. Né? E esse sofrimento, ele gera uma ansiedade generalizada. E também o que acontece? Nós muitas vezes também não vamos buscar compreender o que afinal nós nos planejamos, não atingimos. Será que as nossas expectativas, nossas construções também foram feitas com bases mensuráveis, realistas, temporais, ou seja, né? Que eu quero para esse ano agora? Sandra, eu quero melhorar a minha qualidade de vida e saúde. Fica muito vago. Esse ano eu vou cuidar da minha saúde. Né? Não, mas o que tu vai fazer para cuidar da tua saúde? Sim. Vamos especificar. Vou realmente, a partir dessa semana, eu vou fazer uma academia, vou regrar minha alimentação, né? Vou tirar um tempo para mim.
para mim poder me sentir, vou acordar meia horinha mais cedo todos os dias, né? Para poder dar uma respirada, para poder centrar e fazer uma programação, anotar o que eu tenho no dia. Né? E a partir desse momento, né, eu começo a ser mais realista e começo a me distanciar do processo de insatisfação. Né? O que nós vemos hoje, né, no processo social, psicológico social, né, na estrutura social, o que se vê é um processo generalizado de insatisfação. Sim. Né, de não valorização dos feitos que nós temos no nosso dia a dia. Né? Talvez nós não vamos atingir, né, todas realmente as nossas expectativas, mesmo que sejam legítimas, mas eu preciso entender se aquilo realmente teve uma programação, se foi realmente de acordo com as minhas possibilidades e não no comparativo e nem naquilo que o social, que a estrutura social, ela me exige e espera de mim. Pois é, doutor. Às vezes a gente, no início do ano, a gente traça um monte de estratégia, cria planos, segue o primeiro mês. Porém, aí você ligou a televisão, acabou as férias, ligou a televisão, viu uma notícia ruim. E aquilo te afeta de tal maneira que você fica paralisado diante dos teus planos. Uhum. E você começa ali a acreditar que tudo aquilo que você colocou no papel não vai dar certo. Porque a economia está ruim, porque um país está em guerra, porque o vizinho brigou com a esposa, e aí tu somatiza tudo isso. Como é que a gente se liberta disso? Sim. Então, vamos compreendendo então, essa colocação importante tua. Né? Porque assim, existe um excesso de informações. Sim. Coisa que nós, anos atrás, não víamos, né, na estrutura social. Existe um excesso de informação. E é natural que a mídia, principalmente a noticiosa, né, que traz as notícias, ela traz aquilo que traz um impacto de atenção à mídia. Vocês são da mídia, sabe como é que funciona esse processo. Né? O que acontece? Né? Aquilo, então, que as pessoas estão sentindo na sua personalidade, na sua individualidade, nas suas dificuldades, por exemplo, né? Como conciliar hoje em dia, né, minha vida profissional, a minha saúde, minhas relações familiares, pessoais, amorosas, né, com, né, essa realidade que traz frustração e insatisfação. Quando eu vejo, né, uma notícia, uma informação de mídia que é negativo, eu me identifico com aquilo. Há uma identificação, né, com aquilo que nós chamamos, e que eu chamo no aspecto intrapsicológico, de dor. E o que acontece? É natural que todos nós, quando temos uma dor, leia-se, sofrimento psicológico, emocional, nós tentamos nos evadir, fugir daquela condição, uma tendência humana, né, de fugir do sofrimento. Então, quando eu, né, entro em contato com essas informações, né, imagens, né, tivemos momentos muito tristes agora na nossa cidade, na nossa comunidade, né, com o granizo, enfim, essa comoção social, né, cria um componente depressor na estrutura social. Sim. Né, de entristecimento. E eu não tenho forma de sair, porque se aquilo não é meu, se a minha casa não foi atingida, meu carro não foi atingido, né, mas eu, de alguma forma, vendo aquela dor, eu vou associar as dores pessoais que eu tenho. E é importante também, né, para até ajudar o nosso telespectador a compreender um pouco essa questão da dor emocional, né, Sandra, que a dor e o sofrimento, elas fazem parte das nossas vidas. Não que as nossas vidas sejam dor, infelicidade, tristeza, né, situações ansiogênicas, não. Mas, em algum momento de nossas vidas, para qualquer um de nós, o sofrimento, ele vai vir. Né? Então, nós precisamos entender que ele pode fazer parte, em algum momento, de nossa condição. E nós precisamos, né, de uma forma, entender e separar aquilo que é meu e aquilo que é do outro. E aquilo que o social nos tenta mostrar, porque por trás também, né, desse processo de insatisfação generalizada que gera
essa ansiedade crônica social, existe também uma sociedade de consumo. Exagerada. Exagerada, que todos nós estamos inseridos. Sim. De alguma forma. Né? Então, cria um sentimento coletivo ao qual se busca, né, atingir essa condição, né, de ter a condição, de poder buscar isso que muitas vezes não está na tua realidade. Né? E aí o que acontece? Gera a frustração e gera psicologicamente os sentimentos que eu coloquei, né? De entristecimento pessoal, de sentimento de tu não é capaz de atingir, né? Enfim, e aí tu perde, veja bem, quando eu me identifico com a dor e não com as situações do que estão acontecendo, eu perco aquela condição de comoção. Quando você pergunta, mas e aí, o que vamos fazer, qual é o caminho? Né? Nós precisamos criar uma estrutura é o que nós estamos fazendo aqui. Né, de pensar um social diferente. Nós precisamos compreender que se nós não olharmos o outro como nós nos olhamos, ou precisamos nos olhar com cuidado, né, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque o componente, hoje, principalmente em função das redes, né, por mais que nós tenhamos acesso a informações, a comunicação, não? Hoje o meio de comunicação é super amplo, né? Mas o que se vê é um processo de solidão nas pessoas. Né? Porque essa busca, né, de um amparo para que esse social, né, preenche minhas necessidades, fica distante, porque é uma condição individualista. Né? Então, essa comoção nós não temos. As maiores tragédias, a história nos mostra, Sandra, que as maiores tragédias humanas, né, elas, em geral, nunca foram transformadores da comoção social verdadeira. As grandes guerras, as tragédias climáticas, né? E muitas vezes a própria tragédia dentro das nossas próprias casas familiares. São bem recorrentes, né? Com certeza. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla, a era digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde.
Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde, mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados e também da Santa Mônica Imagem, na hora de fazer os seus exames, Santa Mônica Imagem, e da Campesato Farina, que é nossa parceira aqui na elaboração desse estúdio para receber os nossos profissionais. E a nossa mais nova parceira, a Ótica Diniz, com grandes promoções. E neste mês de dezembro, você compra um óculos de grau, você ganha outro óculos de grau e ainda tem 50% de desconto num solar. É o momento de você refazer os seus óculos aí para desfilar elegantemente por esse verão. Então, Óticas Diniz. E hoje nós estamos falando um pouquinho das nossas emoções desse mês de dezembro. Doutor, algumas pessoas acabam ficando mais tristes porque perderam um familiar durante o ano. E nessa época do ano somatiza todo aquele sofrimento, por mais que ele já tenha passado, a pessoa já tenha vivido aquele período difícil do luto. Como lidar com esse momento de festas e esse luto que volta a nos doer? Ok. Vamos pensar juntos então isso, né? Entender então dentro dessa tua pergunta, Sandra, que a morte denota a perda. Sim. Né? E o humano, a nossa condição humana, ela tem extrema dificuldade de lidar com a perda. Né? Desde a infância, vamos fazer uma retomada desde a infância. Né? Uma criancinha de 1 ano, 2 anos de idade, né? Ela está com um chocolatinho, um doce, alguma coisa na mão, e você pede um pedacinho. Né? Então me dá um pedaço desse teu doce. Qual é o primeiro impulso infantil? Não, é meu. Essa é a condição instintual do ser desde a infância, né? De não, nesse caso, a criança não querer dividir, quer dizer o quê? Dividir para essa criança denota perda. Então, nós, desde a nossa infância, nós internalizamos essa condição de não perder. Né? Na morte, entendo eu, existe 2 componentes, né? Que é a perda da pessoa que você tem um sentimento, né, um amor, né, uma convivência, né, um sentimento internalizado, mas também é importante, né, tu citou essa questão da morte, de compreender, né, Sandra, que nós, enquanto também condição humana, temos extrema dificuldade de lidar com a finitude humana. Né? Não que, vamos colocar, se existe uma preparação para a morte, não existe uma preparação para a morte, mas existe uma preparação para compreender que nós somos finitos. E isso é uma dificuldade muito grande, né? A partir do momento que a gente começa efetivamente a compreender essa nossa finitude, né? Dentro da linha, inclusive, de fé, de crença, de pensamento de qualquer um, né? Ou de religião, enfim, qualquer tipo de religião, crenças, etc., né? Vamos entendendo que nós nascemos, nós estamos aqui vivendo e nós vamos morrer. Eu sempre coloco que a morte, ela está dentro do componente de vida. A morte só existe porque existe vida. Né? E essa compreensão é muito importante. E buscar, né, para poder lidar com esse sentimento de perda, né, de uma forma compreensível que faz, então, parte de tudo isso. Como é que a gente lida com isso? Não na morte, que tu citou. Né, na perda de alguém muito querido, né, de representação emocional forte dentro de nós, né. Eternamente nós vamos sentir falta, e não é problema nenhum, né. Eu olho para o lado e não vou mais enxergar, não vou mais
visualizar aquela pessoa que estava comigo do meu lado. Então a falta vai ser eterna. E segundo, né, a saudade. Né? Não precisamos ter receio nem achar que ter saudade é sofrimento. Saudade é o quê? É a revivência interna dos momentos bons que nós tivemos. Ninguém tem saudade de um conflito, de um estresse, de uma briga, de um confronto. Não, nós temos saudade daquilo que foi vivido. Né? Então, vamos tentar, né, no processo de perda, de morte, afirmar esses dois conceitos. Vamos sentir falta, né, e vamos ter saudade. Agora, isso não necessariamente não pode ser debilitador nem transtornante. Dificilmente numa morte pode levar diretamente a um componente de transtorno mental, né? Senão todos nós vamos perder, a todo momento vamos estar com algum problema na estrutura psicológica. Não, né? Porque o sentimento, isso é importantíssimo, de eu até colocar agora aqui, né? O sentimento é algo que nós precisamos valorizar ou reaprender a valorizar. Eu costumo dizer o seguinte: eu posso falar o que eu quiser, aqui agora inclusive, eu posso pensar o que eu quiser, o telespectador está lá e pode pensar o que ele quiser, né, sobre a nossa fala aqui, né? Mas jamais eu vou sentir só porque eu quero e vou deixar de sentir só porque eu quero. Ou seja, nossa grande verdade é o que nós sentimos, e nós precisamos desse contexto ansiogênico que a sociedade está passando, né, de inquietação, né, emocional generalizada. Nós precisamos aprender a sentir, e sentir no pior que seja, porque o sentir pela verdade, pela realidade, ele nunca vai ser transtornante, né? E vai te dar a possibilidade, naquela visualização, tu coloca na mesa o que tu está sentindo, de você poder lidar com isso. Porque aquilo que a gente não sente, a gente pode imaginar, a gente pode fantasiar. Verdade. Né? E distorcer processos, né, da vida que poderiam fazer com que a gente se acalmasse um pouco mais, não só nas perdas, mas nas nossas angústias, né? E angústia é esse sofrimento, né? De minimizar um pouco isso, né? Poder sentir, entrar naquilo que eu coloquei anteriormente, de poder encontrar algo dentro de si que é verdadeiro da tua necessidade. Isso vai minimizar essas nossas angústias, vai nos aliviar um pouco mais, porque se eu projetei tal coisa, viramos o ano agora, vou projetar o meu ano, mas é uma coisa subjetiva, como eu falei, vou melhorar minha saúde, sim, e aí? O que tu vai fazer efetivamente? É mensurável? É temporal? Vai enquadrar dentro desse ano? Né? O que tu vai fazer para realmente isso acontecer? Então, esse processo, né, do sentir-se é fundamental. Né? Temos limites? Sim. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. Nós temos limites porque a vida, a circunstância, a norma, a lei nos impõe. E temos limitações, que é algo diferente. Tem coisas que eu não consigo. Ah, mas eu quero transpor isso. Bom, então vou procurar, vou estudar, vou fazer um curso, vou cuidar de mim, vou buscar algo que possa me ajudar, né, de forma consciente, clara, aquilo que realmente eu tenho como limitação, né? Mas eu preciso entender isso. Eu não tenho, muitas vezes, condições de ir além daquilo que a realidade me traz. Então, essas compreensões são importantes. E não é um fator negativo. Se eu não lido bem, Sandra, com isso, né, eu vou ser um frustrado, um insatisfeito, né, e quando eu vejo essas agruras sociais, né, essas tragédias sociais, eu me identifico com essa dor, e a vida daqui a pouco ela é ruim, ela é triste para mim, só acontece comigo, né? E não acontece com os outros, né? E quando isso acontece, psicologicamente, há um movimento, Sandra, de que quando eu me identifico com a dor, né? E eu uso uma simbologia metafórica. Quando eu me abraço na dor e me agarro nela, né, o
que acontece? Eu crio uma identidade única. Né? Eu não sou mais eu sou a dor. E a dor, ela, nesse abraço, ela me faz permanecer nela. Porque a tendência humana, né, psicanaliticamente falando, é da repetição. Então, se eu me identifiquei e me abracei nessa dor e criei uma identidade única, eu vou repetir. E eu não vou conseguir, né, valorizar as pequenas coisas, né, que no meu dia foi bacana, que eu de alguma forma me realizei, de alguma forma ajudei a outra pessoa, né, numa palavra, num apoio, no amparo. E aí o papel, entrando inclusive, o papel das famílias, né, das pessoas que a gente convive, das pessoas que a gente ama, ao qual somos amados. Né? Porque é importantíssimo compreender que nós precisamos ressignificar nossas vidas, dar novos significados. É um sentido da vida. Senão vamos nascer, viver e vamos morrer e vão passar e não significamos algo para dar sentido àquilo que foi dado para nós como dádiva. Nós estamos aqui vivos. Né? Nós estamos tendo a possibilidade de poder vivenciar o vento, o sol, a chuva, o amor, o corpo, as emoções, né? E tudo isso, né, muitas vezes a gente não consegue enxergar e bota na balança da vida, né, só as agruras, as insatisfações que vão nos desequilibrar. Né? Eu digo o seguinte, né, nesses anos todos, tantas dores no consultório, né, 30 anos vivendo a dor, eu te digo o seguinte, né, a dor, tristezas, tragédias humanas, pessoais, psicológicas, relacionais, eu te digo o seguinte, a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa, nós precisamos rever isso, ressignificar. Estar aqui é uma oportunidade. E todos esses desafios nos tornam mais fortes para enfrentar outros problemas que surgem no caminho. A água que cai da cachoeira, ela cai forte. Verdade. Doutor, obrigada por estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esse tema. Eu desejo para o senhor e a sua família um Feliz Natal, abençoado. Obrigado. E que o verdadeiro símbolo do Natal, que é a união, permaneça presente na sua casa e nos seus pacientes também. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade de a gente poder, nessa conversa aqui, né, de alguma forma, né, eu sempre... entrar na casa das pessoas, que, né, a gente tem que pedir licença para entrar na casa das pessoas, né, mas assim, de poder, de alguma forma, fazer com que uma palavra, uma frase, possa, de alguma forma, ser transformadora em nossas vidas, né? Você coloca essa questão toda, né, e eu digo assim, uma coisa só. Mesmo com as dificuldades, com as agruras, né, nós temos uma capacidade humana de resiliência, de reagir frente às maiores dificuldades, tragédias, né, enorme. Mas isso é oportunidade. Nós temos que saber aproveitar. Né? A partir do momento que nós não damos mais sentido à nossa... nós não conseguimos valorizar e dar sentido às nossas vidas, está na hora de nós partir. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla, a era digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa
Entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. Mamãe. Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde, mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.